Olá, sejam bem-vindos a mais um SBQ Talk, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Meu nome é Lucas Godoy, sou membro da sociedade e hoje a gente está aqui com o Dr. Roberto Dantas e vamos conversar aqui sobre um tema que é a idade mínima para a colocação de uma prótese do quadril. Existiria essa idade mínima? O paciente jovem, vamos falar do paciente extremamente jovem, é um paciente que muitas vezes ele nos procura com uma preocupação em relação ao tempo que essa prótese vai funcionar. Ou seja, qual é a sobrevida dessa prótese, porque ele muitas vezes tem a informação que ele sabe que ele vai precisar trocar essa prótese em algum momento. Quando, na verdade, a preocupação do cirurgião não é só essa, né? O paciente jovem é um paciente que, eventualmente, ele vai precisar, ou ele vai ter a vontade de fazer uma atividade física com um pouco mais de intensidade, vai jogar lá a sua bola com os amigos, vai ter a intenção de voltar a jogar bola, fazer um surf, algum tipo de arte marcial, especialmente as mulheres, às vezes uma questão em relação a cicatrizes, né? A questão estética. Então não é só isso. Aí a gente tem algumas perguntas aqui, doutor Roberto. Existe realmente assim uma idade mínima, na opinião do doutor, que aí já está com muita experiência, né? Nos ensina aí com frequência. O que o senhor me diz em relação a isso? Não existe idade mínima. Atualmente não existe idade mínima. Lá atrás, o resultado das próteses eram mais precários. Tinha um desgaste muito maior e uma consequente soltura desses componentes. O que determina mais é a dor, sempre. A patologia do quadril é a dor, lógico, a função é extremamente importante. Mas levando em conta a criança, o que a gente procura? Tentar retardar um pouco, se for possível, a colocação da prótese, até você ter uma maturidade óssea. Quando é que isso acontece? Você tem na região do acetábulo a cartilagem trirradiada que vai se fundir, ou seja, você vai ter a maturidade óssea na mulher em torno dos 12 anos e no homem em torno dos 14 anos. Na região proximal do fêmur, que contribui pouco, cerca de 13% do membro todo e 30% do fêmur para o comprimento, fecha um pouco mais tardio. Então, em torno dos 16 anos, se você conseguir retardar a colocação para essa idade, essa maturidade óssea é melhor, porque evita a discrepância, tem uma fixação melhor ao osso e tudo mais. Mas o que determina é a dor. Existem trabalhos, com 12 anos, eu mesmo já operei porque a criança não andava, não se locomovia, não ia para a escola. Então você tem que resolver e jogar, talvez, esse problema lá para frente. Agora, dependendo da patologia dessas crianças, uma artrite reumatoide juvenil, já é uma pessoa limitada. O problema é quando você pega descolamento epifisário, que geralmente já tem o restante tudo normal. Sim. Então depende muito da patologia, ele já vai ter uma restrição inerente à doença dele e à atividade física, mas como idade mínima não tem. Você tenta retardar um pouquinho e tem outro fator, que a gente aprende que você lendo na literatura não é valorizado, mas no dia a dia, na experiência, você começa a adquirir que você tem que ter a maturidade psicológica. Então, quando eu conversava com os pais, você pode dar muito bem um carro para um garoto de 14 anos e ele dirigir. Se ele tiver uma cabeça boa, não sai correndo, não bater, não ultrapassar. Sim. E a prótese, eu falo isso. Não adianta eu colocar uma prótese no menino que ele acha que vai poder fazer tudo. Subir parede, skate, tudo. Ele vai correr mais risco. Então, você tem que trabalhar essa maturidade psicológica antes da cirurgia, com o seu paciente, dar seguimento após, e com a família também. Então essa maturidade psicológica que não é muito valorizada para nós ortopedistas, mas que você acaba vendo que isso é extremamente importante. A experiência vai te mostrando esse caminho. Em relação a fatores assim que eventualmente o doutor considera para hesitar ou para eventualmente segurar um pouco mais uma artroplastia num paciente muito jovem? Eu já te falei que talvez o fator psicológico você tem que sentir também. Porque se ele tem uma expectativa muito grande, até nossos pacientes, não a criança, que acha que vai operar e vai fazer mais do que deveria, a pessoa que já tem uma anatomia normal já se machuca. Sim. Muito hoje em dia, muito. Então, esse fator é importante. E as condições locais. Por exemplo, você pode ter uma sequela de uma infecção, que muitas vezes come toda a cabeça do fêmur, você vai ter que colocar uma prótese, que às vezes já evolui até para uma anquilose. E é uma causa de artroplastia em paciente jovem frequente. Então você vê que às vezes até bilateral, já operei casos que era bilateral, um lado evoluiu para uma anquilose e o outro lado doloroso. Então você tem que se cercar de tudo para ter certeza que não tem nada mais de infecção ali. Então você tem que ver a patologia de cada um para ver se realmente está no momento. Então às vezes hesita-se um pouquinho. A literatura, a ciência mostra pra gente alguma coisa em relação assim, resultados da artroplastia especificamente no paciente jovem? Assim, o conceito de jovem ou de adolescente, lógico, a gente vai estudar
o adolescente, pela Organização Mundial de Saúde, é dos 10 aos 19. Sim. Adulto jovem até 24. Isso aí é conceitual. A gente acha que adolescente é só 14, 15, 16, aquela fase de aborrecente, Sim. que não é um adolescente. Só que em artroplastia de torso de quadril, o jovem, se você for pegar os trabalhos, envolve até 50 anos, 40, 50 anos, pensando na durabilidade da prótese. O que a gente está vendo hoje, nos dias mais atuais, em termos de literatura, quando você coloca uma prótese num paciente que teve uma doença pediátrica, luxação congênita, displasia ou leg calvipes, a durabilidade, a sobrevida dessa prótese é muito parecida, muito similar a um paciente que colocou por uma osteoartrose, por outra causa. Sim. Então, hoje, com as condições que ele tem, a gente está cada vez mais tranquilo nesse sentido. Em relação à indicação. Mesmo atividade física. Então, mesmo Sim. atividade física, não tem trabalho que fale que fazendo esporte vai reduzir drasticamente o tempo dessa sobrevida. Pelo contrário, a maioria da literatura hoje faz com que nós, colegas ortopedistas, liberem cada vez mais o paciente para fazer atividade física. Lógico, com alguma orientação. Sim. Evitar esporte de contato, de alto risco e tudo mais. Então, Essa para mim é uma grande dificuldade, às vezes, em alguns pacientes jovens, e aí eu estou considerando aquele 40, 45 anos, muito ativos. Quantos pacientes dessa idade a gente tem que são surfistas e querem voltar a surfar? Eu tenho uma certa preocupação. então tem vários, você tem um paciente, tudo que é, né? Tipo, tem paciente que, cara, foi, sei lá, quantas vezes campeão de jiu-jitsu, vive disso. Você coloca a prótese pra ele, com 3 semanas ele já acha que já tá bem. Vai voltar a treinar. E treina. O pior é isso. E o mais engraçado da maioria desses pacientes que são atletas, ex-atletas, profissionais, é uma coisa que me chamou a atenção, e a gente já passou isso na pele, que eles são muito fiéis à fisioterapia e têm uma recuperação mais rápida. Por quê? Primeiro a massa muscular, mas todo atleta está acostumado a suportar um pouco mais de dor. Você pega aquele paciente nosso de meia idade ou jovem que não faz atividade nenhuma e que não suporta aquele mínimo de dor, a recuperação dele tem de ser um pouco mais demorada. Agora o atleta não. Ele com 2, 3 semanas e eles voltam a surfar, a jogar bola, a lutar. E o que é mais engraçado, você já deve ter passado por isso. Depois de um tempo ele te manda o vídeo do que ele está fazendo porque ele quer que você autorize. Olha, tipo, não tem risco nenhum, eu deixo. Então, algumas vezes você encontra um vídeo nas redes sociais do paciente. Ele te joga a responsabilidade também. Em relação aos nossos avanços tecnológicos, ao longo do tempo, eu acho que principalmente a questão do par tribológico foi melhorando cada vez mais. Como médico já muito experiente, o Dr. Roberto entende que isso foi um fator que mudou a indicação. Totalmente. Eu tenho mais de 30 anos que faço prótese de quadril. A gente passou de uma prótese que era monobloco para uma modular na cabeça. Hoje em dia você tem cabeças maiores que dão uma segurança muito grande. Desgaste não é uma preocupação. Tem, é lógico, a gente tem uma preocupação, mas isso mudou radicalmente. Então o par tribológico mudou muito, a cerâmica, que melhorou a qualidade, polietileno, e além do par tribológico, a fixação desses implantes. Sim. Mudou muito. Então a gente não tem mais aquele medo tanto de fixação e está melhorando. Sim. Hoje em dia tem metais diferentes que até no osso mais imaturo talvez fixe melhor, mas o paciente jovem isso mudou, não justifica a gente retardar como se retardava. Eu acredito que daqui a 20 anos, muito menos, a gente vai ter cada vez mais soluções porque a gente não tem hoje. Sim. Então você coloca uma prótese para você trocar ela daqui a 10, 15 anos, vai ser um outro mundo. Talvez a gente tenha ferramentas que facilitem esse segundo momento disso. A gente vê que a evolução hoje em dia está muito rápida, né? Sim. Diferente até do nosso tempo. Hoje é muito rápida a evolução. Então acho que daqui a 10 anos a gente vai ter umas soluções que a gente ainda não imagina. Não imagino. Então é isso. Terminamos por aqui a nossa conversa aqui com o Dr. Roberto Dantas. Falamos um pouco sobre a prótese nos pacientes jovens em relação aqui à sobrevida dos implantes, a demanda dos pacientes. Quero agradecer ao Dr. Roberto e agradecer também à nossa sociedade pela oportunidade de nos dar aqui para a gente conversar sobre esse tema e sobre essa cirurgia que a gente vive a nossa vida.